É assim que a gente vai chamar a atenção, com segurança, firmeza, comunicação. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai estar falando sobre passo a passo, mas não começando do Brasil, começando da Itália. Então, Bruna, se apresenta rapidamente, vai que tem alguém que não te conhece ainda. Então, vamos lá. Eu sou a Bruna, do Team Care da Marcela. Eu normalmente não, né? Eu sempre estou nas redes sociais da Marcela, respondendo vocês, tirando dúvida, né? Muitas vezes encaminhando dúvida para Marcela também, respondendo e-mails. Então, eu sou normalmente o primeiro contato do pessoal, né? Quando chega no Instagram, no e-mail, no Facebook. Então, estamos aí. Exatamente, exatamente. Ótimo, ótimo. Então vamos lá, Bruna, vamos já começar. Vamos, Quem está entrando aí, sejam todos bem-vindos. É, vamos lá, que a gente está vamos lá, falando então. hoje. Então tá. A pessoa já está na Itália, né? Já chegou, não teve tempo, de repente, de fazer um planejamento, ou não pensou sobre isso, né? Ou, não sei, não conhecia a gente, chegou agora de paraquedas, chegou na Itália e não sabe o que fazer, né? Por onde que essa pessoa começa? Ótimo, então vamos lá. Se você já está na Itália, imagino que você ainda não se preparou, por onde você tem que começar? Eu imagino que se você já está na Itália, você já resolveu toda a parte legal, né? Porque imagino que você esteja aqui regular. A parte de italiano, imagina que é a primeira coisa, por mais se você chegou aqui e não tem italiano, você precisa fazer isso. E a diferença de quem está no Brasil para quem está na Itália é que você tem que começar a ação agora, né? Porque cada dia, aquilo que eu sempre falo, cada dia tem um custo, cada mês tem um custo. Então você precisa agir, fazer intensivão, fazer tudo aquilo que precisa ser feito, que hoje a gente vai estar descrevendo, mas assim, você não tem, tipo, obviamente, de repente a pessoa se programou e pode passar até um mês sem trabalhar, um mês, um ano, etc, sem trabalhar. Não é um problema. Mas o ideal é você já começar a agir, né? Então, o italiano, depois, definição do objetivo profissional, currículo, LinkedIn, carta de apresentação, preparação para entrevista de emprego e começar a fazer entrevista de emprego. Essas são, depois a gente vai falar isso com mais calma, mas esses são os passos passo a passo. Então tá. E essa pessoa que já chegou, né? Como é que ela começa a rede de contato dela, né? Porque a gente já comentou até em outras lives que é muito importante ter essa rede de contatos, né? Que pode te gerar oportunidades. Mas a pessoa não conhece ninguém. Aí como é que fica? Como é que ela inicia isso? Exatamente. Então vamos lá. Inclusive, eu estava conversando com a Mad, que depois a gente vai fazer uma live falando sobre isso. Ela, inclusive, falou sobre a importância do network. Então, eu estava conversando com ela, tipo, meia hora atrás. Então, vamos lá. Essa é um ponto que pega muito as pessoas, porque, obviamente, essa é uma vantagem que os italianos têm, né? Os italianos nasceram e cresceram aqui, então eles já têm uma rede de contatos. É importante ter rede de contatos, é importante ter network. O que que a gente precisa fazer? A gente começa do básico. É um pouco como eu estava falando com a Má antes. Ela conseguiu o trabalho das formas mais inusitadas possíveis, né? E isso é verdade. Então a gente começa com o básico, porque geralmente a gente fica querendo que tem que fazer de diferente. Calma. Começa com o básico. Aqui a gente tem uma coisa que inclusive falei hoje no Stories, a gente tem uma coisa que se chama bar. Mas o bar não é onde você vai beber cachaça, é como se fosse a cafeteria. Então, é na cafeteria a história de tomar um cafezinho, conversar, ali já você já conhece pessoas. Né? Os Sim. italianos, na hora do café, eles dão uma relaxada, então isso é muito legal porque você começa a conversar com eles. Então, assim, começando das coisas básicas, que é se você tem um filho, leva para o parque, puxa a conversa com as mães, né? Se você vai tomar o seu cafezinho, vai lá, conversa com as pessoas. Uma coisa muito importante é também fazer atividades físicas, né? Tipo, aqui a gente tem centro esportivo em toda cidade, por mais pequena que seja, ela tem um centro esportivo. Na academia, né? Tem vários grupos de esportes. Além disso,
você também consegue conhecer pessoas fazendo atividades de voluntariado. Então, eu tenho uma cliente que ela, por exemplo, todo dia de manhã, ela faz atividade de voluntariado. Ela dedica 2 horas e meia do dia dela para fazer atividades. E isso é importante, porque você acaba conhecendo pessoas. E os italianos valorizam muito o voluntariado, que inclusive é uma coisa que a gente coloca no currículo. Sim, Além disso, fazer cursos, que também estava conversando com a Marta, depois a live dela vai ser bem legal, aquela que a gente vai fazer, fazer cursos. Então, você faz um curso pequeno, você conhece pessoas, conhece professores, e dali já chega indicações, tirocínio, né, que é estágio. O importante eu me lembro que nos cursos eu dizia sempre, nos cursos presenciais, eu tô querendo dizer, eu dizia hashtag saiam de casa. Aí chegou a pandemia, hashtag saiam de casa com máscara, mas saiam de casa, né? Então eu já tive clientes que encontraram trabalho, não tô brincando, na metropolitana, né? No metrô, no trem, no parque, né? Teve um que entregando pizza. Então você pode encontrar trabalho em todos os lugares. E mais do que encontrar trabalho, a gente tem que encontrar informação, que é isso que eu sempre falo. Primeiro vem informação, depois vem o trabalho. Então a gente precisa criar movimento, sair de casa, é, é essencial. sim, sim. Então tá, vamos lá. Próxima pergunta. Até a pessoa se sentir segura para trabalhar na área dela, né? Porque nem sempre o pessoal chega já com um nível de italiano mais avançado, né? Ou às vezes tem aquela insegurança inicial, né, de estar num país novo. Então, até desenvolver essa segurança, né? O que que essa pessoa pode estar fazendo? Eu não leio livro, né? Eu escuto livro. Eu tenho uma vida tão ativa, então assim, eu vou sair com o cachorro, tô escutando livro. Aí eu vou caminhar, correr, escutando livro. Então, eu vou dizer primeiro em italiano, depois eu falo em português. Eu estava ouvindo um livro em italiano que ele dizia assim: per uscire, é como uscire dalla crise, uscendo. Em outras palavras, como é que eu vou sair de uma crise? Saindo. Né? Como é que eu vou, Marcela, preciso de uma segurança. Então, assim, não tem um remedinho que eu dê para você, uma pílula mágica. A gente vai comer de tudo. A gente conversa com medo, assim, dá uma regulada aí, a ansiedade. Você não me fazer gaguejar já tá legal, né? Dá uma conversada, dá uma negociada e faz. É tipo fazer atividade física, né, Bruna? A Sei. Bruna tá empenhada. A gente vai com vontade, sem vontade. Eu tenho que sair para caminhar. Aí o que a gente faz? Pega o sapato, bota no pé, né? Bota a roupa, abre a porta e sai. Com vontade, sem vontade, aí tá com um conflito interior, não interessa. Você diz para as pernas ir, andar e chegar e fazer o que tem que ser feito. Como é que eu vou perder a insegurança? Eu já fiz várias lives falando sobre a insegurança aqui, tá? Mas a melhor coisa é fazer. Eu tenho medo de falar italiano. Fala. Começa a falar. Né? Do jeito que vem, como vem. Né? Claro que você tem que estudar, é claro que você tem que fazer um monte de coisa, mas assim, a gente. Como é que eu tenho que fazer as coisas fazendo? Como é que eu vou estudando? Como é que eu vou estudar? Sentando na cadeira, abrindo o livro e estudando. Mesmo que você pense na morte da bezerra nos primeiros 5 minutos, mas você fica dizendo, vamos lá. Como é que eu digo a morte da bezerra em italiano? Aí você já vai usando a sua criatividade. Então, como é que eu faço as coisas fazendo? Fazendo. Sim, Não tem segredo. Então, como é que eu perco a insegurança? Se expondo e não tendo medo da frustração. E, infelizmente, tipo assim, eu tenho que dizer para vocês, a gente faz as coisas sem ter medo. Assim, a sim. gente faz as coisas com medo e tudo, né? A gente não pode evitar um não. Vamos lá, quem que gosta de ouvir não aqui? Eita. Ninguém vai entender. Tipo, a gente tem medo de ouvir não, porque a gente leva o não pro pessoal. Tipo, a gente acha que o não é o não pra mim, sou eu que eu perco o meu valor, gente. Isso aí não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ok? Então é muito importante a gente separar as duas coisas. Ótimo, Sala. É importante a gente separar as duas coisas. Então a gente se expõe sem medo de ser feliz.
Ok, É que nem o Marcelo, teu ex-aluno, né? Que nem o Marcelo falou uma vez, mete a cara e vai, né? Foi o que, tipo, né, é o que resolve. Tem que meter a cara é, e ir. foi o que deu certo pra ele, gente. Eu sei que eu tô aqui em todas as lives, dando o que fazer, dizendo. Mas assim, tem hora que você tem que fazer. E faz, e acontece. Eu tenho medo de avião. Eu acho que eu já falei aqui, né? Eu tenho medo de avião, mas o que que eu faço? Eu subo no avião, sento É isso na aí. cadeira e espero o avião chegar. Ele sempre chegou. Isso Então, assim, aí. com medo, sem medo, a gente vai fazendo as coisas. Então, assim, o que que eu tenho que fazer? Fazer. É a dica de hoje. Eu sempre dou milhões de dicas, mas a dica de hoje é faz. Né? Não espera. Faz depois melhora, faz depois aperfeiçoa, né? Faz. Então, para É isso perder aí. segurança, a gente tem que sair de casa, falar, interagir com as pessoas e, como eu falei, não levar para o pessoal. Sim, bem isso. Então, tá bom. Então tá. Vamos para a próxima? Yes. Vamos lá. Como voltar para o mercado de trabalho após uma pausa, na carreira, né? Após uma pausa profissional? Ok. Às vezes Bom, o pessoal, né, nesse processo de sair do Brasil e ir para Itália, fazer cidadania, esperar e tal, às vezes acaba entrando numa pausa, né? E daí para retornar, né? Como é que funciona? tá bom. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu digo é, a gente tem que entender que pausa é essa. Porque se é uma pausa de 1 ano e uma pausa de 10 anos, tem uma diferença importante. Ok, se é uma pausa de 1 ano, gente, né, acontece. Né, tipo, só o fato de mudar de país, né, tipo, tem todo um período de reajuste. Então, é normal isso acontecer. Mas se a gente está falando de 10 anos, a gente tem que entender o que que aconteceu, por que que ela passou esses 10 anos, ela quer voltar para a mesma área ou ela quer mudar de área. Então, essa coisa tem que ser uma análise mais personalizada. Mas não é um problema, né? A gente pode mudar de área, a gente pode decidir casar com 70 anos, né? A gente pode decidir ter uma nova profissão com 60. Hoje eu vi uma mulher, ela tinha 64 anos. Eu teria vergonha de estar com um biquíni do lado dela, entendeu? É malhadíssima, em forma, correndo. Falei, oh, meu Deus do céu, eu não consigo, né? Não vou nem confessar os meus pecados. Eu saio para correr, mas eu corro, paro, corro, paro, corro, paro. E ela vai. Então, assim, tudo isso é prática, é a gente chegar. Então, não tem essa coisa da idade, não tem a coisa do. Eu parei. Parou, começa. Como é que eu vou começar? De repente, eu tenho que fazer um curso, né? De repente eu tenho que fazer alguns ajustes aí. Um comentário da Ana. Eu acho que era sobre o que a gente estava falando antes, que ela falou que ela está falando com arquitetos italianos com o italiano que ela tem. Ela está fazendo curso de italiano e o que ela não sabe, ela bota no Google e resolve. É isso aí mesmo. Parabéns, Ana. Então, assim, e depois você vai aprendendo. A primeira vez você precisa no Google, a segunda vez você precisa no Google, depois você aprende a nova palavra. E assim vai. É o que a pessoa deve focar primeiro, né? Ela tá começando, chegou na Itália, né? O que ela faz primeiro? Ela faz o LinkedIn, ela vai pro currículo, ela foca no networking dela, ela já começa a estudar para entrevista. O que que ela faz primeiro? Respira. Básico. Respira. A primeira coisa é a definição do objetivo profissional. Acho que eu tô ficando até chata de dizer isso para vocês em todas as lives, mas é a coisa mais importante. Vocês ligam para mim, a primeira coisa que eu pergunto é qual é o teu objetivo profissional. Quem assiste as lives já chega, quando eu falo comigo, já chega pronto, é isso, ok. Essa é a primeira coisa, que eu não posso procurar tudo. Eu tenho que saber que cargos que eu estou procurando, porque isso vai determinar todo o resto. Então, a primeira atividade é definição do objetivo profissional. Tendo isso claro, você precisa conhecer e ter uma estratégia para procurar emprego. Conhecer os melhores canais, né? Utilizar a técnica que eu ensino, ricerca attiva de lavoro. Depois disso, é fazer o currículo,
fazer a carta de apresentação, fazer o LinkedIn e se preparar para a entrevista de emprego. Depois, quando a gente faz até a carta de apresentação LinkedIn, a gente já começa a procurar um emprego. Né? Então, esses são os passos, né, necessários. Tem uma pergunta aqui. A foto da Poli. A foto de LinkedIn pode ser num lugar aberto ou precisa ser formal de estúdio? Ela não precisa ser em estúdio, mas ela precisa ter um background neutro. Eu não aconselho foto no meio da rua. A foto, inclusive, ela pode ser que tenha um background, não sei, de escritório, mas tem que ser assim, ó, esfumado. Existe esfumado no português? Como o meu background aqui. É tipo Isso, um blur no fundo, assim, né? ótimo, né? E em português? É isso aqui, gente. Tá vendo que vocês não conseguem ver o final? A gente chama esfumato na Itália. Esse é o ideal. Eu, inclusive, escrevi um artigo sobre isso, Polly, de verdade, ensinando tudo. O corte da foto, tem modelo, a maquiagem, tipo de roupa. Me escreve no direct. A gente te envia o link. Então, quanto tempo demora para encontrar trabalho na Itália? Depende. Eu estava falando com o meu aluno ontem. Você vai rir, Bruna, nem te falei. Eu perguntei quanto tempo depois você conseguiu um emprego. A gente vai fazer uma live com ele aqui também. Quanto tempo depois você conseguiu emprego depois do curso? Um dia. Não tô brincando, não. Ele falou um dia, eu comecei a rir. Eu falei, meu Deus, só batemos o recorde. O pessoal fala 15 dias, fala 25, mas um dia ele se É, superou. ele Quero foi ele rápido. saber o que é que ele fez. Quanto tempo eu vou conseguir encontrar trabalho? Depende. Depende da tua preparação, depende do tipo de mercado que você está procurando. Depende, tipo assim, aquilo que eu sempre falo, eu tenho clientes, por exemplo, o Rafael, né, que a gente fez a live com ele. Se ele quer mudar de emprego, ele quer trabalhar como coordenador de curso em uma autoescola, né, tipo uma escola de pós-graduação, a gente tem a gente tem poucos tipos de instituições como essas na Itália. E a gente tem poucos coordenadores na Itália. Qual é a probabilidade? Quantas vezes por ano a gente vai estar precisando de coordenadores de curso desse tipo específico? Poucas vezes, né? É bem Tipo, nichado, né? eles vão contratar 5 por ano? Então você entende que esse é um nicho muito fechado, mas esse não é o nicho da maioria das pessoas. Então, tudo depende do teu nicho, depende da tua preparação, depende realmente de tantas coisas. Mas aquilo que eu quero dizer para vocês, para dar uma média, geralmente é de 1 mês a 3 meses. E que pode acontecer aquele que depois de um dia, né, queremos saber o que ele fez, que depois de um dia ele já conseguiu trabalho. Geralmente é dar 1 mês a 3 meses, até porque o processo de seleção demora um pouco, tá? Se Certo. demora mais de 3 meses, a gente tem que ver o que está acontecendo, né? Então, ou a coisa pode ser um nicho, mas tem alguma coisa aí que pode estar acontecendo que a gente precisa ver. Curiosidade cultural. Em que os italianos mais se parecem com o Brasil, né? Com os brasileiros, e o que tem menos parecido? Eu acho que o que tem parecido é mais difícil do que o não parecido. Ok, o que é que tem de não parecido? Os italianos, eles são bem formais no trabalho, de verdade, eles são muito formais. A gente tem uma forma de comunicação diferente. No trabalho, eles vão falar de trabalho, né? Geralmente eles têm colegas e amigos. Eu acho que essas são as duas coisas mais diferentes que eu encontro. Com relação ao trabalho, eu acho que os italianos, o que a gente tem de parecido? Porque cada cultura tem de qualquer forma, a gente tem usos e costumes bem parecidos. Então, assim, é fácil se adaptar na Itália. Eu tenho um cliente que mora na Ásia, e ele fala assim, ó, Marcela, a modalidade de pensamento, de comunicação é outra. Então, assim, se do Brasil para a Itália, como você sempre fala, mudar de país é como mudar de roupa,
Se você vai do Brasil para a Ásia, você está em outro planeta. Então, assim, por mais que a gente encontre aqui na Itália questões culturais diferentes, mas a gente tem os mesmos usos e costumes. Por exemplo, que a gente acha isso banal, tá? Mas assim, vai para outros países que você vai ver que não é tão banal. Tipo, o comemorar Natal, por exemplo, na Ásia, a gente não comemora o Ano Novo no meio do ano. Eles comemoraram agora, acho que foi final de janeiro, início de fevereiro. Então, assim, para você dizer o ano novo, né? Então, assim, a gente, de qualquer forma, a forma com que a gente se veste, é claro que se a gente estiver em Milão, né? Deixa pra lá, porque tá só todo mundo metido aí. Mas, assim, a forma que a gente se veste de calça jeans, a gente não usa, tipo, burca, por exemplo. Não sei como é que a gente chama no português. Então, assim, esses usos e costumes, no geral, a gente consegue se adaptar muito bem. Depois, obviamente, tem algumas coisas mais específicas, mas, assim, Bruno, de qualquer forma, a gente precisa ficar de olho, porque às vezes tem regras culturais que, se a gente não respeitar, vai criar problema pra gente. Um italiano convidou você para tomar café, vai. É só o que eu te digo. Vai, mesmo que você não goste de café, finge que toma, faz companhia, mas vai. Quem tá aqui na Itália confirma, né? Eu que não gosto de café, imagina. Qual a melhor região para morar? Depende daquilo que você está procurando. Tem pessoas que gostam de cidades mais tranquilas, cidades mais cheias. Tem gente que gosta de natureza, lago, etc. Então depende do teu objetivo. Obviamente que do centro-norte tem mais trabalho, né? Tem mais trabalho no sentido que é uma região mais industrial, né? Então o sul geralmente a gente tá falando mais de outros tipos, tipo turismo é muito forte no sul, né? Ou agricultura, mas assim, toda a parte de indústria, a gente está falando realmente do centro-norte da Itália. Ele é mais aquecido em termos de trabalho. E daí vai depender daquilo que você vai querer trabalhar. Eu não aconselho você ir para cidades muito pequenininhas, isoladas de grandes centros, nas montanhas, né? Até porque quanto maior é a cidade, mais oportunidades tem, principalmente quando você está começando. Então, geralmente você pode começar numa cidade grande e depois procurar trabalho em cidades pequenas. Ela perguntou o resumo do LinkedIn. Imagino que ali é aquela descrição do perfil, né? Pode ser em português, italiano ou em inglês, para conseguir uma oportunidade dentro da Itália ou na Europa. Vamos lá. Primeiro que a descrição, eu chamo de bio, ela tem que ser coerente com todo o LinkedIn. Então, a gente não pode ter a bio em uma língua e depois o LinkedIn em outra, né? E como eu falei, acho que eu falei respondi no Stories. Você pode ter. Primeiro, você precisa ter italiano. Se você quer trabalhar na Itália, você precisa ter um perfil em italiano. Você pode ter vários perfis dentro da mesma conta de LinkedIn. É como se fosse um site que tem várias traduções. E daí, se você está pensando na Europa, daí você pode ter em inglês. Ok? Não é um problema. Você pode ter inglês e italiano, mas lembrando que a língua é no currículo inteiro, no LinkedIn inteiro. Perfeito. Certo. Né? A pessoa que chegou agora, como é que ela chama a atenção dos recrutadores? Quem não é visto não é lembrado. A primeira coisa que eu digo é como é que eu vou chamar a atenção dos recrutadores? Isso vai fazendo bem feito a tua tarefa. O que que isso significa? Primeiro, você precisa ter clareza. Você precisa comunicar. Então, se eu me sinto insegura, eu vou ter uma comunicação diferente. Então, eu preciso ter clareza daquilo que eu quero, ter clareza, lembrar de tudo aquilo que eu fiz. Isso são aspectos bem importantes. Deixa eu ver o que mais. Ok, depois você está falando de um currículo bem feito, uma boa autoapresentação, um bom link. Você vai chamar atenção fazendo bem todas as partes, né? Então, isso é importante. E daí, no LinkedIn, o seu LinkedIn não é fazer o link, o seu LinkedIn tem que estar ativo, você tem que postar, tem que curtir, tem que interagir nos grupos. Então, assim, é assim que a gente vai chamar atenção. Com segurança, firmeza, comunicação. Uma boa comunicação, uma boa apresentação. Lembrando que
Falar muito não significa dizer comunicar bem. Inclusive, o que é que eu fiz agora? Fiz uma pausa. As pausas são importantes, elas dão ritmo. Então, a nossa comunicação, ela precisa ter pausa, né? Ela precisa contar histórias, contar exemplos. Então, tudo isso é muito importante. Como a gente comunica, porque é aí que a gente vai marcar o gol. Ele perguntou: a burocracia é um problema na Itália? Quanto ao fazer os documentos para trabalhar? Então, assim, vamos lá. A burocracia da Itália é aquilo que é. Então, tudo aquilo que você vai fazer, senta, respira, espera que você encontre a pessoa certa para te dar as informações certas, porque assim, não é tão claro. Então, se tem uma coisa negativa na Itália, é a famosa burocracia. Então, assim, cada vez que você vai falar com alguém que trabalha na prefeitura, vai dar uma informação diferente, que depende de quem você pega. Então, não é muito fácil, não. Com relação a fazer documentos para trabalhar, os seus documentos já precisam ter prontos. Então, assim, você vai assinar um contrato, mas, assim, isso daí não vejo nenhuma dificuldade para isso, não. Tá? Isso daí, em teoria, não deveria ser difícil. É diferente se você vai abrir uma partida IVA, se você vai fazer alguma outra coisa diferente, mas um contrato normal, tranquilo. Então é isso. Então é isso. Então eu vou mandar um beijão para vocês e a gente vai se falando. Tá bom? Beijo. Beijo. Tchau, tchau.